Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é arrependimento. O texto escolhido é o Salmos de número 7, versículo 12, que diz o seguinte: Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada e arma o seu arco. O Salmo de número 7, ele expressa tanto o cuidado de Deus em detrimento das nossas vidas, ao passo que também ele enfatiza a justiça de Deus contra o pecado. E o salmista, ele viveu essas duas situações. Quando precisou da misericórdia de Deus, no tempo que ele estava fazendo corretamente aquilo que agrada os olhos de Deus, a bênção de Deus viria, a proteção de Deus viria. Mas quando ele praticou o pecado, a Bíblia, a palavra do Senhor, disse que Deus o corrigiu severamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, uma vez cometido o pecado, é necessário que haja arrependimento da nossa parte para nós não ficarmos na culpa diária. E é assim que o salmista expressa a sua visão em relação à justiça de Deus. Ele disse: já que Deus é um juiz justo e cada dia manifesta a sua severidade contra o pecado, se um homem não se arrepende, Deus afia a sua espada e arma o seu arco. O arrependimento, ele antecede o perdão e a conversão. Porque quando estamos na prática do pecado, nós não estamos andando na direção de Deus. Muito pelo contrário, estamos indo para um lado oposto. E quando arrependemos e sentimos que nós praticamos um erro que ofendeu a santidade de Deus, e praticamos um erro que entristeceu ao Senhor, vem a tristeza pelo pecado. E aí, ao passo que também vem a conversão, porque o perdão de Deus antecede, a nossa ruína e não nos deixe sofrer. E passamos a sentir, a partir daquele momento, o alívio da culpa e da dor da alma. E passamos a andar na direção de Deus. É aquele tremendo mal-estar, aquela tristeza mística, aquele intenso pesar pela falta cometida. É uma tristeza que provoca choro e lágrimas. Como as de Davi, por exemplo, depois do adultério e do assassinato de Urias. Ele dizia no Salmo 6, no verso 2, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama de lágrimas e encharco o meu travesseiro. Como as de Pedro, depois da tríplice negação, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, dizendo que não conhecia o Senhor, mas quando ele cai em si e que ele toma ciência do tamanho do erro pecaminoso que ele tinha feito, que foi trair o Senhor, lá em Lucas 22, 62, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. O arrependimento situa-se entre o pecado e o perdão, entre a conduta imprópria e a conduta própria, entre a vigência da carne e a vigência do espírito, entre as trevas e a luz, entre o velho estilo de vida e o novo estilo de vida. É aquele processo que abre o caminho para a ruptura com o pecado e para a adesão à santidade proposta por Deus. O arrependimento, ele é tão importante que não só Jesus, mas também os profetas e os apóstolos tinham essa mensagem já pronta nos seus lábios, que era: arrependam-se dos seus pecados. Meu amado irmão, minha amada irmã, e todos que nos ouvem, não existe um arrependimento só. Naturalmente, o primeiro arrependimento celebra o novo nascimento, que o Novo Testamento chama de regeneração, a mudança de vida. Mas além desse arrependimento inicial, há outros arrependimentos que precisamos ter ciência deles todos os dias. Todas as vezes que nós vamos orar para ir para o nosso leito. Todas as vezes que agimos de modo incorreto ou impróprio, precisamos sentir a dor do arrependimento para sair da crise e obter o perdão de Deus. A palavra arrependimento, ela está em desuso nos nossos dias,
porque relativizaram tanto o pecado que parece não haver mais necessidade de se arrepender de mais nada. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, o pecado ele atravanca a nossa vida. Ele não nos deixa viver em paz por causa da culpa, por causa que se torna um peso para a nossa alma. Então é necessário que haja arrependimento. Precisamos fazer como Jó, que lá no capítulo 31, a partir do versículo 5, ele faz uma confissão de pecado ao Senhor de maneira introspectiva. E ele dizia para Deus, a partir do versículo 5, Senhor, se eu fiz coisas erradas diante do Senhor, se eu não auxiliei o próximo, se eu não auxiliei a viúva, se eu tive pensamentos errados na minha mente, ele faz uma série de confissão a Deus e no final ele diz, o Senhor pode me corrigir. Jó, ele confiava tanto na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, que ele sabia que até a correção de Deus, a severidade de Deus em sua vida seria na medida certa. E aquilo faria bem para ele. Porque depois que Deus age em detrimento dos nossos arrependimentos, que é o choro da alma, depois que Deus age, a nossa alma ela fica leve. E nós deixamos de sentir a dor e o peso da culpa. Portanto, é necessário nós confessar para Deus nossas fraquezas. Quero apenas te dar um exemplo. Suponhamos que como cristão nós temos um coração sujo, temos um coração maldoso às vezes, e que nutre um sentimento de inveja. Se nós não confessarmos isso ao Senhor, nós nunca iremos nos livrar desse péssimo sentimento. Então é necessário que no nosso divã com Deus, nós possamos abrir o nosso coração para Deus e dizer, Senhor, eu tenho um coração sujo, mas eu quero um coração limpo. Senhor, eu sou invejoso, mas eu quero mudar. Porque a correção de Deus, irmão, não faz mal para ninguém. Porque ela vem na medida certa, porque é uma correção justa e amorosa. Não deixemos, portanto, de confessar ao Senhor os nossos defeitos e os nossos pecados. Que Deus possa te abençoar e que essa mensagem possa trazer para o seu coração uma exortação para que você possa continuar a sua vida bem com Deus. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus misericordioso, justo e bom. Obrigado, Jesus, pela tua palavra lá de Mateus 5, verso 4, que diz, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Os que choram de tristeza pelo pecado. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus amoroso. Deus, nós oramos nesse momento pela família constituída. Nós oramos pela igreja do Senhor na terra. Nós oramos pelos enfermos que sejam curados, pelos caídos que se levante e pela nossa pátria, o nosso querido Brasil. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.